Programa não recomendado para menores de 10 anos. E é Revolução Jesus, boa noite, Rafa! Boa noite, Thiago. Boa noite você que nos acompanha. Que alegria receber você aqui no Revolução Jesus. Nosso ponto de encontro aqui toda segunda-feira à noite, ou na sexta-feira quando tem reprise, ou se você preferir, todos os programas do Revolução Jesus estão disponíveis no Play Canção Nova, com temáticas que sempre nos ajudam a nós crescermos na fé, nós aprofundarmos o nosso conhecimento, mas especialmente fazermos uma experiência com Deus. E hoje não vai ser diferente, porque nós vamos falar de um dado de criação, Rafa. E o nosso cenário hoje, ele já conta um pouquinho do tema do programa, Thiago. A gente pode chegar aqui perto. Vamos nos aproximar aqui de uma E mesa eu já preparada. desafio você a olhar isso daqui e dizer qual que é o tema do Revolução Jesus. O que tem em comum aqui, Thiago, nessa mesa? Vamos falar sobre culinária? Não. Quem sabe? Música? Não. Jogos? Não. Viagem? Lembranças familiares? Não. Mas tem realmente um denominador comum aqui que liga tudo isso. Porque nós queremos falar de prazer. Coisas que nos dão prazer. Como disse, um dado de criação. Quando a gente ouve uma boa música, é algo prazeroso de se escutar. Quando a gente experimenta um delicioso prato, isso gera um prazer. Quando nós jogamos um jogo, né? Quanta função química acontece dentro da gente, né? A adrenalina, a emoção, é prazeroso. Ou quando, como você bem disse, né, Rafa? Uma viagem que a gente faz para um lugar, como é prazeroso você poder estar ao lado de pessoas que são agradáveis. Tudo isso são formas de nós sentirmos prazer, né? Porque de fato faz parte da constituição do ser humano. Eu não sei se você de cara já ouviu falar que o prazer é um dom de Deus. Faz parte da nossa criação. E pode ser que hoje, quando você ouve a palavra prazer, te ressoe assim, não tão agradável. Mas a gente quer provar para você que o prazer, ele pode ser bom. Basta você conhecer um pouquinho. E é isso que a gente quer fazer hoje. Fazer você conhecer o conceito do prazer. O que é o prazer para o ser humano? E é bacana, Rafa, a gente vai deixar aqui a nossa mesa, né, ilustrativa, com esses vários elementos que nos remetem, né, a tipos de prazer. E a gente vai chegar aqui no Big Feed, porque de fato é tão bonito a gente perceber que a Sagrada Escritura também é perpassada, né, por essa palavra, que fala de prazer. Afinal de contas, é um dado. Até, Rafa, né, enquanto a gente construía e pensava nesse programa, nós tivemos algumas descobertas. Existe até, né, um livro aí chamado Teologia do Prazer. E quando a gente fala de teologia, estamos falando de algo referente a Deus. E é tão bacana nós trazermos esses temas à tona, porque é preciso resgatar aquilo que foi perdido. É preciso enobrecer o belo. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, Rafa. O mal, ele não consegue criar nada, mas ele distorce o criado. Ele desfigura. Então muita gente hoje, como você disse, quando se fala de prazer, logo pensa numa conotação negativa. Ou outros vão para outro extremo, né? Fazem do prazer o seu foco, fazem do prazer o centro. Eu faço tudo por prazer. Peraí, existe o equilíbrio. E para que a Revolução de Jesus aconteça em nós, essa transformação, nós precisamos encontrar esse equilíbrio por força e por graça do Espírito Santo. E existem passagens bíblicas, inclusive de salmistas, que falam sobre o prazer. Eu quero ler para você de casa a passagem que está no Salmo 29, versículo 12. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tiraste minha veste de penitência e me cingiste de alegria. No Salmo 111 também tem, aleluia, feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. E a gente também pode encontrar o prazer está. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas é agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturado. Assim também, a disposição agradável do relato é o que causa prazer ao ouvido do leitor. E aqui termino, que está em Macabeus 15:39. São várias as passagens bíblicas que vão nos remeter a isso. Por isso vai valer muito a pena a gente aprofundar nessa temática. E é claro que você também faz parte do programa Revolução Jesus e contribui diretamente. Por isso a gente já lançou uma fotinha aí com duas pessoas bem bonitas apontando aí para baixo, para nos comentários você responder a seguinte questão: como você define o prazer criado por Deus? Coloca aí uma frase, conceitua para nós como você define o prazer criado por Deus. Quer um estímulo maior para você interagir com a gente? Olha só, quem participar vai estar concorrendo a 3 livros autografados, né? Os 2 livros aqui, do Padre Adriano Zandoná, A Cura da Alma Feminina e Curar e Restaurar o Masculino. Então, o ganhador vai levar esses 2 livros autografados
E também o livro Os Castos e os Gastos, do Thiago Marcon, um qualquer que anda por aí, também vai autografado esse livro para você, tá ok? Quer mais? A gente vai dar um bônus. Um chaveiro de Dom Bosco também. Olha que bacana, beleza? Quem participar, interagir e responder como define o prazer criado por Deus, vai estar concorrendo esse livro e no final do programa a gente vai estar sorteando. Combinado? Interage aí com a gente e fica coladinho, porque o programa promete, e para falar desse assunto, nós temos convidados à altura, Rafa. E falar em interação, eu vou convidar os nossos convidados para entrar. O que você Convida acha? os convidados. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou aguardar aqui Eu quero para recebê-los, afinal de Tem contas. pessoas novas aqui em casa. Pela primeira vez no programa Revolução Isso, Jesus. primeira vez aqui no Revolução Jesus. E é a Ivana, seja bem-vinda. Muito bem, Ivana. Que bom que ela E tem o José aqui, Márcio, que gente. também é cheio de casa. Pode vir, José. Por favor, Você é Ivana, pode bem-vindo sentar aqui também. no sofá. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Rafa. José Márcio, bem-vindo de novo. Obrigado. Quantas Boa evoluções noite. você já participou já? Ih, perdi as contas. Perdeu as contas já aqui, Nossa, ó. Ivana, olha. a sua carreira aqui também tá começando. Gente, pode Por favor, sentar. sente. Que bacana, gente. Tanto a Ivana quanto o José Márcio são membros da comunidade Canção Nova, né? José Márcio é psicólogo, seminarista, tá aqui com a gente. E a Ivana, consagrada da comunidade, casada com uma família linda, mas que também traz aí uma bagagem, né, de estudo e de conhecimento que a providência divina levou você a estudar. E é por isso que a gente quer, no bom sentido da palavra, explorar esses conhecimentos de vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bom. Gente, vamos dar o pontapé inicial, né? Eu e a Rafa aqui fomos falando bastante, mas como que a gente pode conceituar o prazer, né? Ivana, até citei a Ivana que nos apresentou esse livro, enfim, sobre teologia do prazer e também segundo a psicologia. Como é que a gente pode conceituar o prazer? Porque é fácil falar, mas em conceito, né? Vamos à origem disso. Eu acho que algo muito importante da gente ter na mente é que o prazer ele é um princípio vital para o ser humano, né? Você não vive sem prazer. Uma pessoa que acha que consegue viver sem prazer, ela na verdade já morreu, né? E alguém precisa avisar para ela. Sim. Então, até a própria ciência psicológica vai dizer isso, né? O prazer, ele é um princípio vital, é um princípio de vida, faz parte da vida do ser humano, né? Claro que isso, dentro da teologia, dentro da igreja, vai ter todo um desdobramento. Vocês abriram o programa mesmo falando sobre essa questão, né, do prazer como um dado de criação, né? E aí a gente tem várias outras reflexões teológicas que falam sobre isso. Mas acho que, de início, isso. Prazer é um princípio vital. Eu não consigo viver sem prazer. Se é vital, é necessário, né? Se é vital, se é necessário, se diz de um dado de criação, né? A gente já pensa assim, dado de criação, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, o primeiro que sente prazer é o próprio Deus. Uau. Né? Então a gente pensar na criação do homem e a gente perceber que Deus cria porque Ele quer partilhar um prazer que Ele tem, porque Ele quer partilhar a vida que Ele tem. Né? A gente vai ver em uma das dimensões do prazer, essa dimensão de relação, a gente percebe isso no próprio Deus, porque Ele não contém-se em si, Ele quer dar prazer, Ele cria o homem. E é bonito que quando Deus faz o homem, Ele conclui a criação, Ele diz, né? Ele se encanta e diz que tudo é bom. E porque Ele quer que o homem também sinta prazer, Ele cria a mulher, e nessa criação da mulher, para que o homem não se sinta só, para que eles tenham uma companheira adequada, e nesse transbordamento, né, na criação da mulher, o homem diz, agora sim, né? Tem uns jovens que eu conhecia que eles falam assim, uau, né? Uau! O homem disse, uau, uau, agora sim, né? E aí a gente vai ver que Deus é um Deus, e a gente comentava antes que existe vários teólogos hoje que descobrem que Deus não é só o Deus do belo, mas é o Deus da alegria, né? E aí a gente está na casa salesiana, né? Sim, Trabalhar sim. com alegria, viver com alegria. Então a gente vai vendo cada vez mais que esse dado de júbilo é um dado fundacional da pessoa humana. E aqui só para completar, a última palavra do Cristo na cruz foi eu tenho sede, né? Que o homem, Deus, ali no último momento dele, ele queria sentir o último prazer mais simples, Nossa, que é que lindo. matar a sede, né?
E a gente, sem dúvida, faz as ligações da sede de Deus com a alma, mas esse homem, né, que na entrega dele, ele mostra que ele é um Deus que se fez carne, se encarnou para continuar partilhando com o ser humano o prazer de estar ligado a Deus. Lindo, né? E perceber que Jesus sentiu prazeres nessa terra, né? Em todos os aspectos que nós sentimos, então, é mesmo o prazer ele foi redimido, né? Então, o prazer, então, eu disse isso antes e acho que a melhor maneira de nós combatermos o mal e a distorção que o mal fez, por exemplo, do prazer, né? E hoje não é novidade para ninguém a gente perceber isso, é a gente enobrecer o belo, é enobrecer aquilo que é a origem, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. E é tão bonito vendo vocês falando, parece que o nosso olhar vai se enchendo de encantamento, né? Eu sempre gosto de brincar, claro, de maneira análoga, a nossa alma ela reage, né? Nossa, porque é a verdade que faz os nossos olhos se abrirem e dizer, cara, é isso, Deus criou pra Gera esperança, né? Diante de um mundo que ou crucifica o prazer ou coloca o prazer em cima de altares e tudo, gera esperança, né, dentro de nós, enxergar o prazer como constitutivo do homem, como dado de criação, como algo que o próprio Deus criou e fez questão de experimentar também, de viver também por meio do Filho, né? E a gente corre o risco, José, de muitas vezes ou a gente negar o prazer ou a gente buscar só o prazer. Como educar o prazer em nós? Como viver de forma que haja esse equilíbrio, né? Como educar no dia a dia? Não, o prazer eu preciso viver com equilíbrio, com temperança. Como que eu faço para conseguir isso? É uma tarefa árdua, né? Qual que é os segredos, né? Nossa Senhora, é uma tarefa árdua. Tivesse uma receita, né? Mas primeiro a gente precisa entender que existem dimensões do prazer, né, Ivana? A gente falava também disso lá atrás. Existem dimensões do prazer, né? A vida do ser humano ela é feita de dimensões, né? Familiar, humana, profissional, espiritual, cultural. E quando se trata de prazer também, né? Então, é preciso educar as minhas dimensões, né? Primeiro, entender, né? Porque se a gente não entende o prazer, a primeira coisa, porque ele é uma força, né? Ele é uma força no ser humano. A gente discutia antes que a gente tinha aquela ideia que o prazer vinha porque ele tinha era um prêmio de algo para me fazer sobreviver. Uma recompensa, né? Recompensa de algo. Foi a ideia muito tempo na sociedade. Você tem o prazer de comer, o prazer de quando você come aquele bolo gostoso ali, porque Deus colocou isso pra gente comer. Porque se não tivesse prazer, você não comia, né? A vida já é tão dura, né? Então, mas a gente entender que como o prazer é algo que precisava vários programas, a Evolução de Jesus, pra gente explicá-lo, a gente precisa entender primeiro o que ele é. Ele é rico. Então, existem essas dimensões. Uma primeira dimensão é a dimensão intrapsíquica. Psicólogo aqui, né? Que é assim, eu era criança e eu fui descobrindo que eu gostava de leite, que eu não gostava de jiló, que eu gostava de natureza, que eu não gostava de ficar no lugar fechado. Pelas minhas experimentos que eu fui fazendo da vida e o que me dava prazer, o que não me dava prazer, o que eu não gostava, o que eu gostava, mostrava e foi me constituindo. Então a primeira coisa é entender que o prazer é esse dado que vai dizer, que vai me ajudar a entender quem eu sou, do que eu gosto. Constrói a identidade, né? A dimensão intrapsíquica ela vai me ajudar a construir a minha identidade. Se eu não vivo bem essa dimensão, ou se eu vivo ela de maneira desequilibrada, eu não vou saber quem eu sou. Consequentemente, isso vai afetar todas as outras. Depois a gente vai ter a dimensão, não vou pegar numa ordem, mas a dimensão afetiva, né? Vamos antes, a dimensão pessoal, né? Que é essa, ou relacional. Relacional, interpessoal. São muitas aí, já deu pra perceber, né? Muitas caixinhas, São né? muitas. Porque é próprio do prazer essa busca de relação. Hoje a gente está num mundo onde cada vez mais as pessoas se esquecem de ter relação, de amizades profundas, sim. Entendeu? E o próprio do prazer me levar a buscar ter relação, me relacionar com outras pessoas. Porque é próprio do prazer, o prazer com o outro, entendeu?
é bizarro, né? E aí a gente pode entrar dentro do dimensão errada do prazer. O prazer só. O prazer é para sentir com outros. Compartilhar. O prazer de estar aqui com vocês. O prazer de tomar um sorvete, que é um prazer corpóreo, porque entra no sentido, mas eu tomo com amigos. O prazer de jogar, porque eu gero interação, eu gero descoberta. Então a gente tem esse dado do prazer da relação. Quer falar um pouquinho? E é interessante também porque ele também vai fazendo com que eu me encontre. Porque eu me encontro quando eu te encontro, né? Cada vez que nós nos encontramos, eu me encontro um pouco mais. Então, por isso, essa dimensão interrelacional, o relacionamento interpessoal. O outro me devolve, ele me mostra quem eu sou. E vice-versa, eu mostro ao outro quem ele é, né? O prazer vivido nessa dimensão de maneira desequilibrada é eu usar o outro para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, o que eu quero, né? E ele não é nada, ele é apenas um instrumento para que eu chegue à realização da minha vontade, do meu desejo. E já entra em desequilíbrio, aí já vai... Exatamente. Aí, o outro, ele é um meio, né? E não o fim da minha ação. Sim. Né? A pessoa é o fim da minha ação. E não um meio para eu sentir algo. Então, essa dimensão de relação. A gente vai ter a dimensão afetiva. Então, assim, o prazer leva a eu ter atos afetivos, entende? Eu fazer algo. Eu te amo, mas eu não faço nada por você. Eu falo que é gostoso estar aqui, mas eu não ajo, eu não tenho reação. A gente vai percebendo que essa dimensão afetiva, ela é muito importante dentro do entendimento do prazer. Interessante, né? E vocês falando isso, vai percebendo, vai perpassando, né? O prazer, vamos usar essa analogia, né? Uma linha que vai perpassando todas as realidades, né? São todas essas dimensões e a gente é envolto nisso. Então, até vai ampliando mesmo a compreensão das dimensões, da profundidade do prazer e como, de fato, isso vai ficando comprovado que foi trazido no início. É vital, né? É necessário. Segura aí que a gente vai aprofundar mais. Nós vamos fazer questão aqui, Rafa, para saber como é que tá o pessoal aqui interagindo com a gente. Eu espero que eu não passe vergonha aqui, ninguém tenha respondido para não receber. Vamos ver se o pessoal está querendo ganhar os livros aqui, vou atualizar. A gente lançou aqui uma fotinho minha e da Rafa no nosso Instagram, perguntando para o pessoal, para você, como que você conceituaria o prazer, né? Criado por Deus, que afinal de contas é isso que nós estamos fazendo aqui. Uau, graças a Deus, gente, não fui humilhado publicamente. Vamos lá! O Gui Augusto disse, como algo que nos aproxima do seu verdadeiro amor que vem de Deus, o prazer é benéfico, quando para a realização da vontade de Deus. Entretanto, pela concupiscência, torna-se egoísta e nos leva a querer somente o próprio prazer, esquecendo do amor de Deus. Uau, vamos lá! Abraço também aqui para o Wesley Barbosa. Se Deus é total amor, a partir do momento que compreendemos de fato isso, o nosso olhar tende a mudar frente a todas as outras coisas. Deixamos de ser seduzidos pelo mundo e tudo ganha um real sentido. O verdadeiro prazer, então, se faz presente através de boas ações, boas condutas e da vivência da palavra que nos orienta rumo a uma vida de santidade e que passa e nos preenche por completo e não apenas momentaneamente. Abraço aqui também para Tali Campos, para Mel Prash. Quando entendemos que Deus é amor e que Ele nos a infinita... Pera, eu entendi. Deus é amor e que Ele nos ama de volta e se entrega a esse amor. Se torna realmente um prazer divino, um prazer que nos liberta e nos leva à busca de equilíbrio. Abraço. A Ângela também. A santificação do humano passa pelo prazer divino. Ó, a galera tá interagindo, ó. Patrícia. Boa noite. O prazer criado por Deus é semelhante ao que o próprio Deus sentiu ao criar o mundo. É o que Ele quis deixar para os homens, um sentimento bom, estimulante, revigorante, que traz a felicidade e a vontade de continuar. Obrigado pelas participações, que já são muitas. Lembrando que quem está participando aqui está concorrendo a esses 3 livros autografados, mais um brinde, que é um chaveiro. Valeu mesmo. Ó, e quero aproveitar, já que eu estou trazendo aqui os comentários, também para dar uma super dica para você. Olha que camiseta bacana que eu estou usando aqui hoje. Essa camiseta oficial do Revolução Jesus 2022 do acampamento Metamorfose. Então, uma camiseta toda enigmática aqui, um casulo em 3D. Temos na cor branca e na cor azul também. Você pode adquirir pela loja.cançãonova.com. Combinado? Entra lá, aproveita e adquire a sua camiseta que ainda tem disponível. E vamos voltar para cá, que o assunto tá bom, né, Rafa? E aí, Joana, ouvindo você falando da questão do relacionamento, e foi algo que foi surgindo
dentro de mim eu fui me questionando, porque o prazer, eu não sinto prazer da mesma forma que o José sente. E como lidar com essa questão dentro do relacionamento? Numa comunidade igual a gente vive, né? Muitas vezes eu quero impor a minha forma de sentir o prazer sobre aquela outra pessoa, e aí onde surgem os conflitos. Como lidar com esse conflito? Né? Porque o amor tá nisso também, né? Em ceder muitas vezes para que o outro também viva esse prazer. Como lidar com isso? A primeira coisa que é uma coisa importante você falar, Rafa, é que, de fato, ninguém sente prazer igual ao outro, né? Porque a gente foi educado diferente. Primeiro porque a gente tem um dado fundacional, que é nossa sexualidade. A mulher não sente completamente diferente o prazer que o homem. E aqui, quando eu não falo nem prazer sexual, a gente vê um mundo diferente. Né? A sensibilidade é sensibilidade completamente diferente, né? Então, a gente primeiro tem que entender isso. Nós somos diferentes. Existe uma diferença entre impor e a partilha, né? Eu dizer quem eu sou, fazer o outro também fazer a experiência daquilo que eu gosto. É diferente, mas a partir do momento que eu imponho, aí a gente entra em algo, já começa a ser um pouquinho bizarro, né? A dizer patológico mesmo. Autoritarismo abusivo, né? Abusivo, entendeu? Então, assim, eu acho que é próprio dessa relação de amizade, essa abertura do outro e o acolhimento daquilo que ele é. E é próprio desse prazer de amizade entender que, tipo assim, eu posso me dar e eu não vou ser julgada. Eu posso me abrir e receber o outro tal como ele é. Isso aí, sem dúvida, é maturidade. É conquista, né? É conquista. É graça e responsabilidade, Sim. né? Sim. Então, assim, não tem, eu diria que não tem receita, né? Mas é um caminho de maturidade, de abertura ao outro e de, vamos dizer, sem meias palavras, de conversão, não é? Porque a gente tem que lembrar também que é próprio do... Quando você, por exemplo, pegar o catecismo da Igreja Católica, e quando você vai procurar as palavras prazer, eles estão ligadas aos sacramentos do amor, que é o casamento, a ordenação e também a entrega no celibato, né? E quando a igreja vai falar de prazer, ela relaciona ele também ao domínio de si. Então, não existe relação se não entrar esse ingrediente. Porque a gente sabe, depois do pecado original, o negócio... Houve a desordem, entrou aí, né? Tá tudo bagunçado. Então, o prazer, ele é relacionado ao domínio de si. Numa relação, a gente vai ter que entender que a prudência, que a sobriedade, que a castidade, ela é nada mais menos do que eu guardo por causa de um valor maior, entende? Então, a ideia da relação e desse saber se temperar, porque é um tempero, é um tempero, né? É essa busca desse domínio de si, eu diria. Isso mesmo, e tirar também aquela ideia errada que a gente tem, né, de que eu preciso me abster do prazer para ser um homem virtuoso, né? Porque pode ser um outro extremo, né? Exatamente. Eu não preciso me abster do prazer para ser um homem virtuoso. E isso não significa virtude, né? Sim. A virtude, ela está quando eu me abstenho de determinado prazer livremente, não porque alguém está me impondo isso, mas eu livremente me abstenho, eu digo não a determinado prazer, mas eu preencho esse não que eu dei com o amor maduro, com o amor que se doa, né? Você pensa, por exemplo, nas pessoas, você mesmo celibatário, né? Você abriu mão livremente de um tipo de prazer, né? O prazer sexual, o prazer de uma relação sexual, a dimensão, né, do prazer sexual. Você abriu mão livremente, mas o que você coloca no lugar disso? Você coloca no lugar disso um amor que se derrama. Isso é virtude. E não simplesmente o abster-se por abster-se. Sim. E é tão interessante isso, né, José, Márcio e Ivana? Porque tão grave quanto haver, por exemplo, uma depravação é a negação. Porque a gente pensa, há um desequilíbrio aí, né? E a pessoa quer buscar o prazer pelo prazer, isso vai agravando, isso vai denegrindo a pessoa. Mas a negação do prazer também é ofensivo. Sim. Porque aí eu pegar e dizer assim, não, Deus me deu isso e eu vou para esse outro extremo.
E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando nós falamos de um discurso de santidade, mais do que um discurso, né? Mas quando nós falamos sobre santidade e entender que de fato a vida virtuosa, e isso é muito importante salientar, ela comporta o prazer. Por mais que às vezes eu vá me abster, ou até, quem sabe, eu vou abrir mão disso. Mas tem um sentido. Você não pode ser uma abstém, negação, né? Você se abstém de um tipo de prazer, mas você não se abstém do prazer de um modo geral. Não tem como, né? É princípio vital, então não tem como. Sim. É próprio do prazer ascese. Né? Bonito. Para prová-lo, por que um jovem se guarda no matrimônio, no matrimônio não, no noivado, no namoro? Porque eu quero lá na frente, depois do casamento, viver uma vida boa com a minha esposa, com o meu esposo. Então, eu me abstenho nesse tempo por causa de um bem maior que está lá na frente. Então, próprio também do prazer, ascese para poder o quê? Tê-lo melhor. Para provar mais. Né? Eu pego com as crianças lá em casa. Que horas a gente pode comer o chocolate? Depois do almoço. Uhum. Então, o chocolate está ali. Eu lembro que a gente ganhou chocolate no Natal. Quando que a gente pode comer? Ganhei no amigo secreto. No Natal, no dia do Natal. Aquele chocolate foi delicioso. Não seria se eu Foi gestado, né? O prazer foi gestado, né? Bonito. Mas também tem isso. A gente precisa educar. E a ascese educa o prazer. Isso é lindo. Educa, porque é um cavalinho sem freio, se a gente deixar Se também. deixar, leva, né? E vamos pegar esse exemplo aqui. Que horas que nós vamos poder comer esse bolo que nós mostramos no início do programa, né? Depois do programa acabar. Mas a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Evolução de Jesus. E como a gente já começou a entrar nesse assunto, no próximo bloco nós vamos ter aqui uma participação especial também de um casal de noivos que também vivenciam toda essa realidade e com certeza também vai colaborar muito aí com a sua vida. Você que namora, você que está procurando alguém, que já é noivo, enfim, vai agregar muito. Então não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente volta já com mais Evolução de Jesus. É o Revolução Jesus que está de volta e hoje com um tema, olha aqui, eu tá dando o que falar nesse programa, o mundo dos prazeres. Você já ouviu falar que o prazer é um dom de Deus, um dom da criação? Ou você sempre quando ouviu o prazer, você ficou com aquela pulga atrás da orelha? Então, eu convido você a ficar nesse programa porque a gente tem muito mais sobre esse assunto. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema. Depois você corre lá no Canção Nova Play, que o programa vai estar disponível para você na íntegra. E a gente tem aqui uma interação. Hoje a gente quer saber de você. Como você define o prazer criado por Deus? Se você ainda não escreveu lá o que você acha que é o prazer criado por Deus, corre no @RevoluçãoJesus e deixa seu comentário. Até porque hoje a gente está concorrendo a 3 brindes. Se eu fosse você, eu não ficava fora dessa interação. E lendo um pouquinho daquilo que o pessoal de casa está falando, a Maria Oliveira disse: pode ser entendido como o prazer criado por Deus, as alegrias ou sensações de felicidade que temos ou sentimos, sejam elas físicas, psíquicas ou sociais. Essas alegrias são frutos do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus de forma equilibrada, sem ofensas ou desrespeito, ou princípio que o próprio Deus nos aponta. Eu tô vendo que o pessoal de casa tá conhecedor do assunto, viu? A Etna disse: o prazer é natural quando se ama, se respeita, principalmente na família. Certas pessoas, a gente tem o prazer de estar junto, se sente com uma energia positiva, porque a pessoa passa segurança. Realmente, o prazer diz muito da confiança, da segurança das pessoas que estão à sua volta. A Alana nos disse que Deus sentiu o prazer a nos criar. Portanto, nós, com o pecado, desvirtuamos o prazer. Levamos apenas pelo lado sexual. Precisamos sentir o prazer, a alegria em tudo que fazemos. E eu já quero mandar um abraço aqui para a Sandra, para a Ana, para o Carlos Guimarães. Temos aqui também a Wanda Lopes, o Pátio Oliveira e todos aqueles que estão acompanhando com a gente ainda quer saber um pouquinho da sua opinião, viu? E Tiago, eu não sei você, mas eu tô gostando daquilo que o pessoal de casa está dizendo sobre o prazer. Muito bacana, né? E realmente nós precisamos salientar, compreender e aprofundar e entender cada vez mais que nós não estamos falando de uma mera teoria, mas o prazer que perpassa a nossa vida. É por isso que a gente recebe agora os nossos convidados que vão nos ajudar a comprovar isso. Então sejam muito bem-vindos aqui, o casal Ariane e Nivaldo. Que bom tê-los aqui. Seja bem-vindo, Nivaldo. Muito bom. Ariane, desculpa fazer vocês soltarem a mão para cumprimentar.
Pode sentar aqui pros dois, ótimo. Porque nós mudamos de lugar, é assim mesmo no programa ao vivo. Vamos fazer o seguinte, Rafa, eu acho que essas cadeiras vão combinar mais com eles porque o vermelho é a cor do amor e nós vamos lá pro neutro. Vamos, isso! Ótimo! Jogo das cadeiras, né? Agora começa os questionamentos, depois da dancinha. Isso! Que coisa boa. Obrigado. Primeira vez na Revolução Jesus, né, Ari? Nivaldo? Primeira vez. Que bom, seja a primeira de muitas, viu, de estar aqui. Vocês já acompanharam o primeiro bloco, viram que nós estamos conceituando sobre o prazer. Mas como eu disse, é muito importante a gente trazer, e fizemos questão de trazer aqui o Nivaldo e a Ari, para mostrar que de fato isso acontece na vida, né? Nós falamos, por exemplo, quando falam do prazer, e que é uma dimensão real, que é o prazer sexual, mas que não se dá apenas no ato sexual, afinal de contas, né? O homem, a mulher é mulher, então nossa sexualidade perpassa as nossas relações, o nosso comportamento. A gente quer pedir para vocês especificamente isso, né? Como é para um casal que busca viver a castidade, que busca vivenciar a vontade de Deus, viver essas dimensões do prazer, seja no afeto, seja estando junto, né? Seja nas carícias próprias, né, do afeto que é demonstrado, mas também nos planos, no estar junto. Como é que é isso na vivência prática de vocês? Deixa as mulheres, né? As mulheres começam. Só um pouquinho aí, Ari, só um pouquinho. Deixa eu pegar o microfone aqui, que deu um probleminha aqui, vamos trocar aqui. Agora pode ir lá, pode partir do início. Oi. Eu acredito que é uma conquista, né? A gente partilhava, né, antes, né, se preparando para o programa, que nós precisamos aprender a reaprender o sentido do prazer no nosso relacionamento, né? Primeiro, a partir da nossa experiência com Deus, porque nós somos ensinados, né, tanto a minha educação quanto a dele também, por meio daquilo que a gente foi experimentando, né? Nas mídias, as novelas, os filmes, a sempre buscar o prazer. Fugir da dor e buscar o prazer. E a partir do momento que nós tivemos essa experiência com Deus, nós precisamos, então, redescobrir o prazer em Deus, né? Então, foi uma conquista, né? E muita capela, né? Muita oração, para poder conseguir ter esse entendimento de que nós podemos, em Deus, sentir o prazer, né? De forma ordenada, de forma casta, de forma respeitosa, né? E foi dessa forma, né, amor? Os homens falam também, né? Sim, a partir do momento que eu olho para ela como uma filha de Deus, né, como um dom, eu já não olho para ela como um objeto de prazer. Bonito, né? Bonito. Ela é um ser subjetivo e não objetivo, né? Eu não posso usar dela para como a Ivana disse, né, como um meio, mas como um fim. E a partir desse momento que eu olho para ela como um ser criado por Deus, querido por Deus, eu preciso olhar com esse olhar de dignidade, né? Então, num relacionamento, né, que nós começamos essa busca pela vivência da castidade, nós fomos descobrindo coisas pequenas, redescobrindo, né, como ela disse, mas coisas que são assim, que passavam despercebidas antes, né, que nos dão prazer. Uma troca de olhar. A vivência da castidade, ela nos permite isso, né? A partir do momento que eu não coloco o prazer no centro, né, mas como algo que é simplesmente necessário, né, como você trouxe também. Então, a gente começou a perceber outras formas, né, que são lícitas, vamos dizer assim, moralmente falando, né, aquilo que a igreja nos ensina, mas que nos preenche também, uma troca de olhar, um pegar na mão, uma partilha profunda. Agora eu estou lembrando no ano passado, como nós estávamos no período de pandemia, no dia do nosso primeiro, foi um ano retrasado, né, 2020, foi o nosso primeiro dia dos namorados juntos, e nós não podíamos sair, porque estava tudo fechado, isolamento, e nós descobrimos uma forma muito simples, mas muito prazerosa de estarmos juntos. Fizemos um piquenique no camping aqui da Canção Nova. Olha só, foi um momento único, muito prazeroso, né? Então é isso, né? Nós vamos descobrindo também a medida, né, com que nós devemos saborear esse prazer. Bonito, né? Bonito. Nós não podemos nem ultrapassar. Claro que a virtude é o equilíbrio e a gente vai aprendendo quando avança um pouquinho, recua um pouquinho e aí a gente vai chegando na medida. Isso é bonito, né? Eu vou pegar um gancho de algo que você disse, Nivaldo, quero até perguntar aqui pro José Márcio e pra Ivana. Quando nós colocamos o prazer no centro, né?
Hoje nós vemos, não generalizando, claro, mas uma sociedade bem hedonista, né? E o meu prazer, e eu vivo em torno do prazer, seja do sexual, o prazer do ter, o prazer do poder, o prazer, né? E aí a gente vai desequilibrando. Como não me deixar levar e perceber, começar a perceber, opa, peraí, o prazer pelo prazer, eu estou percebendo que a minha vida está girando em torno disso. Eu consigo ter sinais de que isso está acontecendo e começo a intervir, porque é uma decisão também pessoal. Claro, primeiro eu tenho que tomar consciência, ter clareza de que isso está acontecendo. É possível? O microfone está aí? Tem. Vamos lá, isso, pode. A dupla aí, né, gente? Tá com uma interação muito bacana, um complementa o outro. Tá ok? Tá ligado? Vamos lá. Ligado. Sim, é possível sim. Eu iniciei a minha fala dizendo que o prazer, ele é um princípio vital, mas ele não é o princípio vital, né? Ele é um entre tantos outros. Então, ele realmente, ele não pode ser inferiorizado a ponto de eu tentar viver como se ele não existisse, mas ele também não pode ser colocado em cima de um altar como se ele fosse um Deus, né? E ali eu vou todos os dias e cultuo e vivo a minha vida em função daquilo ali. Porque a gente já falou que a vida, ela é feita de prazer, mas não é só de prazer. Tanto é que a gente falou de ascese, de tantas outras coisas aqui. É possível sim, é possível a partir do momento em que eu entro nesse processo do autoconhecimento, do conhecer-me a mim mesmo, do ir observando, né? E aí isso leva tempo, isso é fruto de toda uma trajetória, fruto de toda uma bagagem, fruto de toda uma vida vivida. Isso também eu também posso me dar conta disso na relação com o outro, porque o outro também me mostra, o outro também me aponta, por isso a importância da dimensão interrelacional, né? Porque o outro ele vai me construindo também, né? À medida que ele vai me falando, à medida que ele vai me dando os feedbacks, num relacionamento, por exemplo, onde a gente vai dialogando, a gente vai conversando, a gente vai falando, trocando ideias, também vou percebendo isso. Então, é possível sim. Você tem algum... Sim, confirma, Ivana, confirma. Confirma. E o interessante, e aqui eu pego um gancho também do que eles falaram, é que dentro disso que o Thiago falou também, como medir isso? Primeiro porque o amor educa. E hoje a gente está numa sociedade, aqui eu lembro um livro muito interessante de um psiquiatra, que se chama Podres de Mimados. Hoje a gente está numa sociedade onde a gente é educado para não se frustrar. Então, o que eu tenho tem que ser rápido, na hora, e se possível, e muitas vezes não é, duradouro. Ele é instantâneo. Um amor, ele não é instantâneo. Um amor se aprende. Um amor se cativa. E hoje a gente está na sociedade do instantâneo, do agora. Então, eu consigo perceber quando eu percebo que eu sou uma pessoa que não posso ser frustrada. E tudo na sociedade hoje concorre para a gente criar pessoas podres de mimadas. Forte. Exemplo, eu não posso frustrar meus filhos. Eu vou criar um trauma. Vai privando eles de viver entende? De vivendo, né? De serem educados, de ter domínio, né? De saber uma coisa que é interessante, que a gente faz muito pouco. Conversava com uma pessoa que ela falava para mim assim, hoje a gente vive numa sociedade, aí o João Márcio pode me confirmar, onde a gente só alimenta a dimensão psicoafetiva, entendeu? A gente não alimenta a dimensão de transcendência. E quando eu falo transcendência, eu não estou falando de transcendência cristã somente, não. Eu estou falando da capacidade de amar, da capacidade de esperar, da capacidade de ser educada, da capacidade... Se contrariar, né? Isso, entendeu? Da capacidade de... Quando você fala de se contrariar, Thiago, uma coisa bem interessante, é a capacidade de ter tédio. A gente não tem espaço para a solidão, para o tédio. A gente está ali no telefone, a gente não pode ter lapsos de tempo vazio, entende? A gente não pode ter vazio. Hoje a gente tirou do homem moderno a capacidade de se encontrar. E se ele não se encontra, como o João Márcio falou, ele não consegue se observar e ver que ele entrou nesse circuito infernal, que é hedonista e que é utilitarista, né? Eu vi ali a foto do meu querido... né? João Paulo II falava, né, que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor
é utilitarismo. Sim, O contrário do amor é o hedonismo. É eu em primeiro lugar. É idolatria. No fim, o hedonismo é uma profunda idolatria. Caraca, e é Entende? muito sério, né? Quando a gente vai aprofundando isso, né, Rafa? A gente já não vê a pessoa como algo de amor, mas algo que vai me dar prazer, né? Sim, E é sim. muito forte isso. Hoje, enquanto eu estava na capela, eu pedia para Deus, né, para me mostrar qual é o verdadeiro sentido do amor, né? Qual é o amor? Porque hoje se banalizou muito a palavra amor, né? Muitas pessoas usam o ato sexual como amor. Eu te amo, então nós precisamos ter uma relação sexual, né? De forma fora do sacramento do matrimônio, de forma desregrada, que é completamente contrário àquilo que Deus nos criou para viver. E eu olhava para Jesus crucificado. Em Jesus crucificado, eu entendia o verdadeiro amor. Por quê? A Ivana disse que, no primeiro bloco, que Jesus ele teve sede, ele quis sentir um único prazer ali na cruz. Por quê? Porque ele não teve prazer nenhum. Ele teve, parece contraditório, ele teve prazer em dar a vida por nós, mas ele não teve nenhum prazer sensível, muito pelo contrário. Ele foi crucificado de forma terrível, derramou, se eu não me engano, ele ficou cerca de 9 horas crucificado, derramando até a última gota do seu sangue. Então ali ele me ensina a olhar para ela e amá-la, porque quando nós nos unirmos em matrimônio, é isso que eu vou fazer, né? Que a igreja vai, que eu dê a minha vida assim por ela, assim como Cristo deu a vida por nós. Isso é lindo. Olha, é o seguinte, o assunto está muito bom. Daqui a pouco a gente vai continuar aqui também com a Ari e com o Nivaldo, a Ivana e o José Márcio. Mas a gente quer trazer uma dica muito preciosa. Eu digo preciosa porque você vai ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O filme O Violino do Meu Pai. Vale muito a pena você acompanhar. Você vai conferir agora aí um teaser, né, breve. Porque de fato nós vamos perceber a vida de um homem que estava envolto em um prazer exclusivo, que era a música, mas depois, curando a sua história, isso a gente vai perguntar para vocês depois que a gente voltar, ele se abriu ao leque de perceber que existiam outros prazeres ao seu derredor. Então confere aí, esse segue a dica. Você cresceu. Você envelheceu. Meu irmão se tornou um grande violinista. Um virtuoso. Tá aqui por quê? Eu tenho uma filha. Se chama Osley. Ela tem 8 anos. Não me venha com esse papinho de família tanto tempo depois. Mehmet. Eu tô morrendo. Vou acolher uma garota que eu nunca vi? Você não imagina como é horrível viver na sua sombra. A vida é tão chata. Como é? Eu vou devolver ela. Ter uma família, amor, carinho, cuidado, isso requer sacrifício. O violino do meu pai. Semana, e eu fiquei assim impactada. Diante daquilo que você estava falando, né, Thiago? A gente não vai contar todo o filme porque a gente quer que você assista e Poucos faça spoilers. a sua experiência. Mas aquele homem, ele trazia muitas marcas da sua história. E por isso ele reagia daquela forma, aquele fechamento em si. Né, muita dor. E a partir do momento que ele foi vivendo esse caminho de cura, ele foi se abrindo a uma nova experiência. Vocês trazem na história de vocês muitas experiências que viveram afetivamente. Como hoje dar uma nova resposta diante dessas... Né, muitas vezes a gente volta àquilo que a gente viveu, né? Coisas boas e negativas, boas e positivas, mas Sim. como hoje dar uma nova resposta diante daquilo que você viveu e fazer a diferença, né? Eu não sou mais daquilo que eu vivi, eu posso dar uma resposta diferente. A Ariane frente ao Nivaldo, o Nivaldo frente à Ari. Eu vou contar uma experiência que nós fizemos em Queluz, né? Nós éramos discípulos
E foi no final do nosso discipulado quando começou a surgir ali o sentimento, né? Nós, por providência, ficamos nas mesmas escalas de louça, de trabalho, todas as escalas possíveis de finais de semana. Nós começamos a ficar nas mesmas escalas e o Nivaldo ele começou a acessar muito a minha história, né? E ele foi entrando com muita profundidade, né? Então nós partilhávamos e Deus começou a fazer muito. Só que assim, aquilo começou a me incomodar, porque ele estava acessando lugares que eu não queria que ele acessasse. Né? Eu entrei para a comunidade programada a não me apaixonar, principalmente no início, né, da formação inicial. E ele era candidato ao seminário, então de certa forma eu me sentia desarmada diante dele. E ele foi acessando. E nisso que nós fomos, né, aprofundando nas partilhas, nas experiências, eu falava para ele que eu estava vivendo um tempo forte com ele, eu comecei a oscilar. Então tinha dias que eu não conseguia olhar para o Nivaldo, eu via o meu ex-namorado. Só que ele não sabia o que estava acontecendo, eu também não tinha clareza, né? E nós estávamos na escala da liturgia. E aí teve um dia que eu estava limpando o sacrário da Capela Menor lá em Queluz. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o sentimento que eu tinha era de que o Nivaldo tinha me traído, que o Nivaldo estava me enganando, que o Nivaldo estava me usando. Ele nunca tinha feito nada. Mas canalizou tudo pra ele, né? E eu limpando aquela capela com todos aqueles sentimentos guardados, né, de muito tempo dentro de mim. E ele entrou na capela e eu comecei a me tremer e ele começou a falar comigo e eu, não fala comigo. Ele, mas o que eu fiz? Eu, não fala comigo. E aí eu virei pra ele e falei, eu estou com raiva de você, porque você me enganou, porque você me traiu, né? E comecei a dizer ali tudo aquilo que eu tinha guardado, né? Então, ali Deus começou um processo de cura muito profundo na minha história, né? A partir dessa amizade desinteressada que nós estávamos vivendo. Né? Então a cura interior ela é fundamental para um relacionamento. Hoje, graças a Deus, né, já estamos noivos, avançamos muito nesse processo, né? Mas é uma busca constante. Então, ora o Nivaldo me remete a um ex-namorado, ora o Nivaldo me remete à figura do meu pai. Então, quando o Nivaldo me pressiona com o horário, eu fico brava. Mas quem me pressionava com o horário, desculpa, pai, era o meu pai. Então, eu precisei em um dado momento falar, por que eu fico tão irritada quando ele me cobra? E aí eu encontrei a criança que se irritava quando o pai cobrava. Então, a cura interior ela é necessária porque ela vai trazendo luzes. Sim. E aí eu consigo purificar, né, dentro de mim, né, os meus afetos, as minhas marcas e enxergar o Nivaldo naquilo que ele é, né, amor? Acho que é isso. Bonito. Sim, também, claro, a cura interior ela acontece a partir de um autoconhecimento. Tudo isso que ela foi trazendo é porque ela foi se percebendo, né? Ela foi percebendo que aquelas atitudes não eram um comportamento normal para aquilo que a gente estava vivendo. Não tinha por que ela estar fazendo aquilo. Então ela foi entrando dentro de si, olhando o que está acontecendo. Por que eu estou com raiva do Nivaldo, sendo que ele não fez nada? E aí sim, ela foi entendendo. Na minha história, tiveram fatos, situações que me remetem a isso. Então o que eu vou fazer diante disso? Eu vou dar uma resposta diferente, né? E não só isso, né? Muita capela, Eucaristia, Jesus Eucarístico todos os dias. Outra coisa que a gente conversava hoje também, sacramento da confissão é um sacramento de cura, né? Muitas vezes a gente cai em pecados ali recorrentes na nossa história, que a gente não consegue vencer, chega uma hora que cessa, de tanto luta, né? Confissão, Eucaristia, adoração, rosário, né? Então, assim, são elementos concretos que nós buscamos. E também terapia ajuda bastante, né? Tem outros... Soma de coisa, né? Soma de coisas, isso. Alguém que possa rezar pela sua cura interior, um diretor espiritual que possa também direcionar a sua alma, tentar entender, né, o que está acontecendo, por que você está tendo determinadas ações ou reações. Então, tudo isso vai fazendo com que hoje nós consigamos construir um novo relacionamento, para que a gente não repita aquilo que nós vivemos no passado ou aquilo que talvez os nossos pais viveram, porque foi assim que nós aprendemos, né? Sim. Não que seja de tudo ruim, porque tem muitas coisas boas dos nossos pais, mas aquilo que talvez não foi tão positivo, nós conseguimos hoje olhar e falar, não, isso a gente pode fazer diferente, né? Que bacana. Isso. E olha, vai percebendo aí o caminho, claro, muitas janelas aqui foram abertas.
A gente sempre fala que a Revolução Jesus vai trazendo luzes, vai clareando, mas vale muito a pena aprofundar em tudo isso e perceber que é possível sim trilhar um caminho. Por isso nós partimos da teoria, da conceituação, do resgate daquilo que é um dado de criação de Deus, trouxemos para a vida. A gente quer agradecer muito a vocês. Mas antes de encerrar o programa, eu vou ali, porque tem um sorteio, gente. Vamos lá, quero ver quantos aqui que interagiram com a gente. Atenção, atenção. Por favor, aí, Ivana, eu quero pedir que você escolha um número de, deixa eu voltar aqui só para ter uma noção, de 1 a 67, por favor, escolha um número pra gente. Ivana? Eu troquei seu nome já. 45. 45. Então, beleza, vamos lá, produção, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tô chegando, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45! E quem leva o trio de livros autografados mais o brinde é a Mel Praxe. Quando entendemos que Deus é o amor e que Ele nos... Inclusive aquela resposta que eu tive dificuldade. Amar de volta e de se entregar a esse amor se torna realmente um prazer. Mel, parabéns pra você. Depois entra no direct do Revolução Jesus, deixa aí seu endereço direitinho, porque a gente quer enviar para você esses 3 livros autografados. E claro, gratidão para todos que estiveram com a gente aí interagindo. É muito bom sempre ter você aqui. E foi muito bom tê-los aqui, né, Rafa? Então, José Márcio, obrigado. Ivana, Ari, Nivaldo. Sempre acabamos frustrados no Revolução Jesus? Sim! Porque falta tempo para a gente poder explorar. Mas se houve provocação, já valeu a pena, já atingimos nosso objetivo, né, Rafa? Tiago, é um prazer estar aqui. Olha, gente, terminamos bem, é um prazer estar aqui. Ele tá conquistando um lugar que ele quer voltar de novo. Vamos pegar o contato. Que bom, viu? E depois a gente vai comer o bolo ali, porque não é cenográfico, não é de verdade. E aquele grande abraço para você que esteve junto com a gente no Revolução Jesus, a gente sempre encontra por aqui. Porque a Revolução Jesus, repetimos sempre, é uma consequência da transformação que acontece no nosso interior e que Deus, o Espírito Santo, continuam a trabalhar sempre. Um forte abraço, até a próxima.